muito comum a gente encontrar no ambiente de prova as classificações dos softwares que a gente utiliza. As classificações elas se dividem basicamente em duas, né? Em software livre e software proprietário. Por isso que aqui eu coloquei essa ideia, né, de licença livre versus licença proprietária. Qual é a proposta aqui? A gente conseguir comparar essas duas licenças, esses dois tipos de licença. Na licença proprietária é muito fácil a gente entender, né, o que é que ela oferece ou o que ela não oferece. Ó. Na licença proprietária, a gente vai ter a proteção do programa em todos os aspectos, no que diz respeito a direitos autorais, beleza? Em que sentido eu estou querendo falar isso? O código-fonte, que é o código que foi construído aí pelo programador, né, ele vai ser protegido. Ele não vai estar acessível ao usuário, beleza? Vai estar restrito à empresa e aos programadores da própria empresa. Essa é a ideia de software proprietário, beleza? Essa é a ideia. Bacana? Então, aqui dentro, por exemplo, ó, da figura de software livre, a gente já vai trabalhar com um outro conceito, né? Um conceito um pouco distinto. Por quê? A gente vai pegar os direitos autorais que a pessoa tinha lá, né, ao construir um programa, e simplesmente vai pegar o código que foi construído, né, por essa pessoa e vai tornar ele público. Vai tornar ele público. Se eu torno algo público, é para que todo mundo consiga ter acesso, possa copiar, possa fazer uso, tá? Então, software livre, ele vai estar regido aí pelo copyleft, tá? Que é a cópia livre. Enquanto a licença proprietária vai ter lá, né, a figura do copyright, né? Então é um Czinho normal dentro de uma bolinha, enquanto copyleft é um Czinho ao contrário, beleza? Qual é a ideia? A ideia é justamente possibilitar a utilização livre de um programa, sem tantas restrições como a gente encontra em um software proprietário. Exemplos de software proprietário: o Windows, o próprio Microsoft Office, Google Chrome, o próprio Chrome OS, que é o sistema operacional da Google, né? E outros diversos programas, gente. São programas proprietários porque protegem, restringem o acesso ao seu código-fonte, beleza? Quando a gente fala aqui em software livre, vamos ter acesso, obviamente, a 4 liberdades. Sem muita viagem, sem muita balela. O que é que eu preciso entender a respeito aqui desse software livre, né? Preciso entender quais são as liberdades oferecidas. Nós temos 4 liberdades que são aqui, ó, numeradas de 00 até 03. Né? Como começa em 00, quando a gente vai olhar lá a quantidade, são 4 liberdades. O examinador também pode dizer que essas 4 liberdades são, na verdade, pilares do software livre, beleza? Você precisa já ficar atento a esse detalhe, né? São pilares, são fundamentos do software livre. Quais são esses fundamentos? Ó, bora lá. Primeiro fundamento, executar para qualquer fim. Eu posso pegar um software livre e executá-lo para qualquer fim. Eu também posso aqui estudar o software livre, né, livremente, sem nenhuma restrição, tá? E para estudar, gente, para estudar um software, um elemento básico é o acesso ao código-fonte. Como é que eu vou estudar um programa, como esse programa funciona, se eu não tiver acesso ao código-fonte? Por isso que aqui dentro da liberdade 01, que é a segunda liberdade, a gente também vai ter a possibilidade de estudar a forma como o programa funciona, para que a gente consiga agora exercer ou colocar em prática a liberdade 02. Olha o que a liberdade 02 diz, que a gente pode distribuir cópias originais ou modificadas, tá? Aqui eu coloquei, né, distribuir cópias originais. Eu posso pegar um software livre de repente e distribuir ele para as pessoas que eu conheço, para as pessoas que eu sei que também têm a mesma necessidade que eu, beleza? Eu conheço o George. George faz assessoria esportiva, por exemplo, e eu peguei um software livre que faz, sei lá, o cálculo do IMC de um atleta.
e é um software livre que eu posso conhecer o código e alterar esse código, né? Tem Thaís aqui, né? Aí eu pego e sei que Thaís trabalha com a parte de tecnologia associada à nutrição animal. Aí eu vou lá, pego um software livre que eu encontrei na internet, copiei para um CD e distribuo para ela, né? Passo para ela, envio por e-mail ou disponibilizo em nuvem. Então veja, eu não tenho nenhuma restrição dentro do software livre quanto a isso. Posso copiar ou distribuir essa cópia original do jeito que eu baixei, ou eu posso modificar, personalizar de acordo com a minha necessidade e distribuir também para as pessoas que eu conheço. Não há nenhuma restrição nesse sentido, tá? Quando a gente vê essa perspectiva dentro dos preceitos do software proprietário, isso seria proibido. Por isso que quando você vai baixar um software, é indicado que você baixe do site oficial, né? Você pensa, não é só para evitar a ideia de infecção por malware? Também, mas também é a ideia de unificar a coisa, né? De exercer controle também sobre o acesso, né? A esse tipo de programa, beleza? Então, vindo aqui para o nosso slide, a gente também tem a liberdade 03, que é a última liberdade, que é a ideia de distribuir cópias modificadas, tá? Eu vou modificar e também vou distribuir cópias modificadas. Mas muito cuidado, que essa ideia de distribuir cópias modificadas não está associada a uma modificação local, né? Ou seja, não está limitada a uma modificação local. Peguei o programa, baixei no meu computador e modifiquei para eu utilizar. Não, isso aqui não é uma distribuição quando eu envio para Paulo, quando eu envio para George, quando eu envio para Thaís. Não, só vai ser uma distribuição quando eu disser, poxa, eu fiz uma modificação aqui tão significativa que agora eu vou criar um site para disponibilizar esse programa. Eu vou distribuir esse programa aqui em uma escala de alcance bem maior do que eu faria se fosse para distribuir para as pessoas que eu conheço, para os meus amigos. Então, uma distribuição ela vai precisar passar, de repente, pelo aval dos responsáveis pelo software livre, beleza? Então, vai ter lá a figura dos responsáveis. Onde é mais comum a gente encontrar essa expressão distribuição? Dentro do sistema operacional Linux, que é o principal exemplo aqui, pessoal, de software livre, né? Então, nós temos aqui a ideia do Linux. E o Linux é supervisionado aí, gerenciado pelo seu criador, né? Que é a ideia do Linus, né? Linus Torvalds. Então, toda distribuição, né, todo interesse que você tiver, por exemplo, de lançar uma versão Linux, vai ter que passar lá pela avaliação do Linux, né? Fiz uma modificação, mandei lá para o Linus e o Linus é que vai ver, eita, essa modificação foi bacana, realmente é original, vou permitir que esse cara publique, que ele distribua. Então veja, a distribuição ela vai passar por um controle e tem também algumas regrinhas que não são interessantes aqui para o nosso estudo, beleza? Que a nossa pegada aqui é uma pegada mais prática, né? Não tão teórica nesse sentido aqui. Agora, quais são os principais exemplos de software livre que a gente consegue encontrar? Ó, vem aqui comigo. Coloquei aqui 10 exemplos de softwares livres ou de conceitos dentro do software livre, tá? Com as suas respectivas imagens para a gente associar, né, uma imagenzinha ao conceito. Olha o primeiro ponto aqui, né? A ideia do projeto GNU, que é o responsável pela ideia de software livre, que surgiu lá com um teórico, né, da área de tecnologia da informação, que é chamado de Richard Stallman, né? A gente for estudar lá a ideia dos invasores, a gente vai dar uma aprofundada. Além disso, nós temos a ideia da fundação de software livre, né, que é a Foundation Software Free, né, que é a ideia aí de software livre, que é a principal organização que patrocina o projeto GNU, né, que é o projeto de cima, né? Beleza? É o projeto responsável pelo software livre. Temos o Linux, que é o sistema operacional de licença livre. Temos o WordPress, né, que é responsável por várias páginas aí da internet. Temos o Apache, que é um exemplo de servidor de páginas web livre também. Mozilla Firefox, que é um navegador de licença livre. O Chromium, que é um navegador livre desenvolvido pela Google. Mozilla Thunderbird, que é um cliente de e-mail também livre. VLC, né, que é esse carinha aqui, ó, número 9, né, para visualização aí de vídeos, inclusive eu tenho ele aqui no meu notebook e utilizo.
A ideia do próprio LibreOffice, que é uma suíte de escritório livre também. Beleza, gente? Então, ó, até o presente momento, nós vimos aqui diversos conceitos, muitas informações, né? Todos vocês aqui já tiveram uma informação, um contato básico, né, com a matéria de informática anteriormente. E a gente só está fazendo aqui uma sistematização, tá? A respeito daquilo que a gente poderia, de repente, encontrar em prova.